programa. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95 e mais uma vez obrigado pelo espaço. Você pode interagir conosco, mande para cá sua pergunta, 99205-3030, 99205-3030. Doutor Márcio, fala aqui do que tem sido destaque em todo o país, que são as fraudes relacionadas aí a descontos do INSS. Tem uma relação com o direito do consumidor? Infelizmente sim, total, né, Geraldo? Você veja que houve um boom agora na mídia de 2-3 semanas para cá. Só que, na verdade, nós trabalhamos com esse tipo de problema no mesmo tempo que faz que nós trabalhamos no PROCON. Então, desde março de 2015, que nós enfrentamos esse tipo de problema, que há esse tipo de denúncia. Houve agora um boom, né, uma divulgação aí muito grande. Eu me sinto como aquela pessoa que já lidou tanto com aquele assunto tantos dias que não se impressiona mais. É como um profissional de saúde que ele não pode ficar chocado quando chega uma pessoa gritando de dor, isso até atrapalha o trabalho dele. Então isso aí se tornou um boom. Existe inclusive, eu considero uma má divulgação do que está acontecendo na verdade, que é dando a entender uma falsa impressão que isso começou agora, e não começou agora de forma nenhuma. Como eu disse, são 10 anos de PROCON, são 10 anos que esses problemas surgem. Eu vi uma reportagem numa mídia nacional recentemente, onde dizia-se que foram identificados, acho que era 12 ou 13 associações que estavam praticando esse tipo de estelionato. Eu tenho uma lista ali que deve beirar 200 associações. Então é uma coisa muito grave. No passado, isso acontecia costumeiramente a partir da contratação de empréstimos bancários. Daí está uma ligação muito forte com o direito do consumidor e com o direito do PROCON. Então, uma pessoa não alfabetizada, uma pessoa idosa, já aposentada, procurava a contratação de um empréstimo consignado, e entre vários papéis onde ela assinava ali termos de acordo, porque naquele tempo, Geraldo, você não assinava documentos. Algumas pessoas, como eu disse, não alfabetizadas, desenhavam o nome, outras colocavam a digital, não existia ainda aquela assinatura pela selfie, pela foto, e de forma criminosa, infelizmente, os colaboradores das instituições financeiras eram orientados a, dentro daquele calhamaço de papéis que aquela pessoa tinha que assinar ou colocar uma digital, incluir ali fraudulentamente, criminosamente, documentos associativos, onde a pessoa assinava, né, achava que estava assinando aquele consignado que ele pediu, e na verdade ele estava contratando a sua associação junto a um sindicato, junto a esse tipo de empresa. E como você começava a pagar ali também o empréstimo consignado, então muita gente nem sabia o que estava pagando. Então, às vezes, quando um filho, infelizmente, anos depois desses pagamentos irregulares, um filho, um neto, um sobrinho, um vizinho tinha acesso a uma certa documentação emitida pelo INSS, vinha a descobrir que a pessoa pagava um AAPEM, um CIDRAF, pagava aí um CIDNAP da vida, sem saber do que se tratava e para que servia aquilo. Então as pessoas procuravam o PROCON, eu também não sabia, eram os primeiros casos naquela época, querendo saber do que se tratava. Eu dizia, olha, é o seguinte, se você que está pagando não sabe, então nós não temos a obrigação de descobrir do que se trata, é ilegal. Para que houvesse esse desconto aí no seu benefício previdenciário, você tinha a obrigação de saber do que está pagando, você tinha a intenção de ter contratado, de realmente ter tido a vontade de contratar. Isso nunca aconteceu, porque são associações que nunca prestaram nenhum serviço a ninguém. Então, antigamente, elas aconteciam nesse formato. Era quase impossível, durante muitos anos de PROCON, eu nunca vi uma denúncia desse tipo de desconto, onde a pessoa não tivesse também um crédito consignado ali, ou um cartão de crédito consignado junto. Então, isso aí nos levava a suspeita muito grave, né? Não tinha essa prova, obviamente, mas a suspeita muito grave, muito bem fundamentada, de que quando aquela pessoa, repito, geralmente uma pessoa idosa, uma pessoa pouco alfabetizada ou não alfabetizada, procurava a contratação do empréstimo, essa documentação era incluída. Aí o crime ele foi se agravando, foi se aprimorando, apareceram as assinaturas ali por selfie, né, por aquela foto, onde uma única foto pode ser usada para várias finalidades, e piorou-se ainda mais, agravou-se ainda mais, onde não é preciso nem uma assinatura, nem uma foto, nem uma digital, aquele lançamento criminoso simplesmente surgia no seu benefício previdenciário.
Algumas pessoas começaram a ser vítimas desse crime, pessoas que não tinham o crédito consignado, ou seja, recebia ali os seus 1.518, quando era o caso. Então essas pessoas, para elas, fica mais fácil identificar quando aleatoriamente no mês começou a receber R$ 30 a menos, 40 a menos, 50 a menos. Esses desvios, eles hoje variam de R$ 20 e alguns centavos, 20, 28, até R$ 80,85. Esse é o menor que eu vejo atualmente, 21 quebradinho, e o maior de R$ 80 e alguma coisa. No Procon, Geraldo, ao longo desses 10 anos, nós conseguimos ali costumeiramente restituir a essas pessoas que estavam sendo vítimas dessas operações o dobro do que tinha sido desviado com juros e correção monetária. Então foi muito comum durante vários e vários anos essa devolução em dobro. Uma ou outra associação que prometia devolução, mas não cumpria, nós encaminhávamos aquela pessoa para a via judicial. Ela ia ter um trabalho a mais, porque é sempre muito mais fácil resolver tudo no Procon, né? É menos burocrático. Então, nós sempre evitamos o encaminhamento da pessoa para a via judicial. Tentamos uma vez no Procon, tentávamos duas, na terceira vez não tinha jeito. Nunca houve, você veja, Geraldo, uma empresa que se recusasse a devolução. Infelizmente, uma ou outra prometia aquela devolução e não cumpria. Então, quando não cumpria, encaminhávamos aquela pessoa para a via judicial. Ela tinha um trabalho maior, mas esse trabalho seria recompensado, como de fato era recompensado. Você, além de receber aquela devolução do que você pagou, em dobro, como determina o artigo 42 do Código do Consumidor, poderia discutir também a reparação pelos danos morais. Você veja que a mera restituição de valores não faz pagar o prejuízo da falta que aquele dinheiro fez para você ao longo de vários meses ou até ao longo de vários anos. Então, você ter de volta ali em dobro hoje não faz desaparecer, por exemplo, um pãozinho que você não pode comprar, alguma coisa que você não pode comprar para a sua vida, porque se você pega o valor mínimo hoje, Geraldo, por exemplo, de R$20, pode parecer pouco, mas no ano isso vira 240. É uma feira que uma pessoa faz. É o pãozinho do café da manhã de vários dias, se você morar sozinho ou se for só um casal, por exemplo. Então é uma situação que eu considero muito grave, não só pelo valor, mas pela consequência que aquilo causa na vida de pessoas que vivem na ponta do lápis. Pessoas que, se faltar R$1, faz falta, né? Então isso é muito grave. Infelizmente, tem coisas muito mais graves que precisam explodir, porque esse aí explodiu, identificou-se uma fraude aí que passa de R$6 bilhões. Essa identificação dessa fraude de forma assim muito, muito encorpada não é bom para quem está sendo vítima, porque hoje eu não vejo uma boa perspectiva. Uma boa perspectiva na devolução desses valores. Quando era uma ou outra pessoa, embora fosse um corpo muito forte, não um grupo muito grande de pessoas aqui na cidade de Caicó, por exemplo, e região, e eu sempre digo que Caicó está no mapa do Brasil, então é o espelho do resto do país. Mas hoje massificou. Então a devolução de valores, quando você tem um montante muito alto a devolver, vai ser dificultado, não vai ser fácil como era antes. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, tem coisa muito pior. Tem coisa muito pior. Nós estamos falando de desvios que ficam entre R$20 e R$80, mas ninguém queira saber a quantidade de pessoas hoje, geral, do nosso país. Vou repetir, pessoas idosas, pessoas pouco alfabetizadas, pessoas rurícolas da zona rural, pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre assuntos bancários. O que tem de gente hoje pagando R$500 por mês no empréstimo que ela não fez, que ela não desejou contratar, não está no gibi. Então tem gente sofrendo um pequeno prejuízo financeiro mensal. Para mim é muito grave, não importa o valor, já disse aqui. Mas tem gente hoje passando fome, a gente aí que está beirando ser expulsa de uma casa, numa ação de despejo porque não consegue pagar o aluguel, gente que está com a água sendo cortada porque não pode pagar água, gente que está com a energia sendo cortada porque está pagando muito dinheiro por um empréstimo que ela não solicitou. É mais comum do que a gente imagina? É muito mais comum do que a gente imagina, infelizmente. São muitos casos. Tem aqueles casos das pessoas que procuram um empréstimo e são enganadas na hora da contratação. Tem, infelizmente, aqueles casos onde o operador financeiro, o colaborador, procura aquela vítima e ali não lhe dá a opção de contratar ou não. Ela dá a entender que já foi contratado um empréstimo. E tem aquele empréstimo que nada aparece. Então é muita gente que procura o Procon todo dia para dizer: Márcio, eu não fiz isso. Esse dinheiro não entrou. Em alguns casos o dinheiro apareceu, a pessoa nunca nem mexeu naquele dinheiro porque não sabia. Em outros casos aquele valor é desviado para a conta de um estelionatário, não entra realmente no patrimônio daquela pessoa, e esses são casos ainda mais graves.
E é muita gente. Então é muito alto, só que olha o problema. A discussão hoje é contra empresas que não existem. São associações, sindicatos totalmente fraudulentos. Então é tudo criminoso ali. Então eles são criados com documentação fraudulenta. As associações dessas vítimas são fraudulentas. Mas eu quero ver quem é que vai brigar. Eu espero, porque eu brigo. É uma briga também durante esses 10 anos. Né? Já tivemos aqui vários programas só tratando desse assunto. Quem trabalha ali, quem trabalha na Central Cidadã hoje, eu sempre falo. É muito difícil procurar uma pessoa, procurar o PROCON hoje para discutir um celular que deu defeito, para discutir uma geladeira. Quase 100% são assuntos bancários. Mas nós queremos que a mídia também brigue, igual brigou contra associações. Porque, infelizmente, os piores criminosos hoje, Geraldo, são os patrocinadores dos grandes canais de televisão, são os patrocinadores dos grandes times de futebol, são esses bancos. Vamos ter muito problema no futuro com essas bets, com esses jogos online aí que hoje estão muito comuns. E quem são os donos dos jogos? São as mesmas instituições financeiras que eu estou falando aqui. Então é muito difícil, é uma briga de cachorro grande. A nossa briga que nós pegamos, nós pedimos cancelamento, conseguimos cancelamento várias vezes, conseguimos restituições. Quando não conseguimos, mandamos para a via judicial, orientamos. Em alguns casos, o tamanho da fraude é tão grande, tão imenso, que ele passa dos limites, por exemplo, do juizado especial. Isso dificulta também a busca, porque a busca de uma solução daquele consumidor, daquela vítima, porque é mais burocrático o processo. Às vezes são pessoas muito humildes que, devido aos valores que têm que ser discutidos, não conseguem atuar sozinhos no juizado especial, vão ter que procurar a defensoria, vão ter que procurar as práticas jurídicas das faculdades. Tudo vai ficando um pouco mais difícil. Mas deixo aqui sempre o recado: lute pelo seu direito. Não importa o tamanho do prejuízo. Você que é aposentado, você que é pensionista, você que recebe o seu benefício, seu salário, seja como for, você tem a obrigação de todo mês investigar aquilo que você está recebendo. Se você tiver como tirar um extrato, como tirar um contra-cheque, como procurar o INSS, como baixar o meu INSS, que isso é muito bom, faça isso. Porque se nesse mês tiver R$1 de diferença, faltar R$1, no outro mês falta 100. Então você tem sempre que estar atento, tem sempre que estar procurando. Não é uma luta fácil, é muito difícil. Porque nós estamos brigando contra quem se acha o dono do mundo, né, que são as instituições financeiras. Isso é muito difícil, é muito complicado, mas é uma luta que nós temos que lutar para vencer. Nada muda se você não procurar uma solução. E eu posso dizer aqui que, historicamente, graças a Deus, nós conseguimos soluções. Quando não conseguimos fazer chover no serviço administrativo do PROCON, nós tentamos preparar o tempo e encaminhamos a pessoa para a via judicial. O ouvinte vai interagindo conosco aqui, mandando informações, depoimentos. Vamos ouvir aqui o que diz o nosso ouvinte. Oi, doutor Márcio Leonardo, bom dia. Olha, o que tem de ladrão no mundo, roubando as pessoas, porque esses golpes também que estão aparecendo na internet, para as pessoas comprar ou para a pessoa depositar uma taxa, que eles vão dar tanto, sabe? Olha, rapaz, eu vou dizer uma coisa, isso é uma coisa fora de sério. Eu vou dizer uma coisa, alguém deveria tomar as providências sobre isso, porque o que já caíram, eu mesma já fui uma das que caí, já também. Mas hoje em dia eu não caio mais não, porque tem uma cambada de ladrão no mundo se passando por outras pessoas, por cantor, por não sei quem, por Rodrigo Faro, por não sei quem mais, tanta gente por lá, por aquelas Virgínia. Aí elas pedem uma quantia, diz que é uma taxa, a pessoa vai, cai e paga. E esse dinheiro, cadê? Nunca cai na conta da pessoa, nunca cai. Quer dizer, eu acredito que seja para pegar dados das pessoas, porque tudo isso é falso, é mentira, tudo são golpes. Então, alguém do Brasil, uma pessoa deve tomar providência disso, porque está deixando muita gente com aperto por causa dessas coisas que estão fazendo, desses golpes. Isso não é coisa que se faça, não. Alguém deve tomar providência, viu? Prender esse bando de ladrão que está solto por aí, fazendo esses piques, fazendo esses golpes nas pessoas, não é isso? Tem mais ouvinte aqui, vamos ouvir. E eu mesmo faz 7 anos que fizeram no meu nome, tá quase 7 anos.
5 anos já faz, que fizeram um no meu nome em 84 meses. Eu pago 281, sem comer e sem beber. Até hoje está na justiça, já entrou para 6 anos e eu não recebi ainda nada. Está na justiça, com 2 advogados, já passou por 2 advogados e eu não recebo. Fizeram no meu nome. O Banco Itaú fez no meu nome. Tem mais ouvinte aqui, vamos ouvir. Bom dia, doutor Márcio Leonardo, bom dia, ouvinte da 95 FM. Doutor Márcio Leonardo, J. Alberto aqui da Muriel. A gente está com um processo aí no PROCON, em andamento, né, já faz um tempinho. E a instituição entrou em contato comigo e eu segui as suas orientações de não fazer acordo. E o acordo que eles queriam era devolver um juro abusivo que eles cobraram. E eu disse que não tinha nada a resolver com eles, porque já estava na justiça e através da justiça era que ia ser resolvido. Eu acho que eu agi certo dessa forma, não foi? Bom dia. Doutor Márcio, são depoimentos que comprovam, né, o que a gente está falando aqui desde o começo. Comprovam, vamos falar sobre todos eles. O terceiro ouvinte, ele fez correto em não interagir. Quando nós abrimos uma reclamação no PROCON, infelizmente você fica sujeito a receber todo tipo de contato, né, daquelas empresas, inclusive, infelizmente, contatos fraudulentos. O criminoso virtual, ele tem uma tecnologia que para mim, ela ainda é desconhecida, né, então, você abre um processo hoje, pode ser um processo judicial, e se infelizmente também se popularizou recentemente, aqui na nossa cidade de Caicó, o nome e os contatos de muitos colegas advogados foram usados fraudulentamente. Você abre um processo administrativo, você também está sujeito a ser uma possível vítima de uma fraude. Então, essa orientação que o PROCON dá da pessoa, do consumidor, evitar o contato com aquela empresa, sempre deixar o PROCON intermediar, é para evitar também ser vítima de uma fraude. A ouvinte que fez a pergunta, não, mandou o relato do meio, ela fez muito certo, procurou, judicializou, contratou seus advogados, os advogados de sua confiança, judicializou, infelizmente demora. Nosso poder judiciário, ele é muito lotado, né? É uma busca muito grande, ou seja, se eu tenho muita busca no PROCON, que é administrativo, imagine na via judicial e que trata de muitos mais assuntos do que o PROCON, que é resumido ao direito do consumidor. Então demora, mas não desista, porque a única certeza que você tem de não resolver nada é se não fizer nada. Então procurou a via judicial, é aguardar e uma hora o resultado vai aparecer, a vitória virá, se Deus quiser. A primeira ouvinte, ela está muito certa, são muitos golpes. O Brasil, ele se tornou, já parece brincadeira, é uma empresa, aliás, é uma multinacional, é uma multuniversal, e o Brasil hoje, ele é exportador de golpes. Brasileiros hoje estão prestando cursos, ensinando americanos a praticarem fraudes, ensinando russos a praticarem fraudes, chineses a praticarem fraudes. Você vê que brasileiros hoje estão escravizados em outros países do mundo, estão sendo submetidos em situação análoga à escravidão, aplicando golpes. Houve alguns que foram libertos, isso aí já foi esse ano de 2025, e houve reportagens no Fantástico, Domingo Espetacular. Essas pessoas estavam em trabalho análogo à escravidão, sendo obrigadas a aplicarem golpes em vítimas do mundo inteiro. É uma coisa muito grave e, infelizmente, não vai parar. Porque você prende aqui uma turma, outra aparece, rende muito dinheiro, isso é muito rentável. Um dia só vai parar se acabar de dar lucro. Então, quando todas as pessoas começarem a agir, começa o ouvinte que fez o primeiro relato, dizendo que hoje eu não caio mais, hoje eu não interajo mais. E isso é o que você tem que fazer. Olha, muita gente procura o PROCON porque recebeu mensagem. Mas recebi isso aqui dizendo que CPF de final tal a tal tem tanto dinheiro para receber do governo federal. E isso eu não estou falando deles mandarem esse phishing, isso é uma estratégia chamada phishing, é uma pescaria. Eles vão jogando aleatoriamente esse tipo de informações para um número indeterminado de pessoas, esperando que ali uma pequena porcentagem caia naquela isca, morda a isca, morda do anzol e possa dar dinheiro a essas empresas. Tanto serve para fornecer os dados, como serve para efetuar pagamentos também, que são indevidos, são abusivos. Então, infelizmente, eu vou deixar aqui uma coisa bem clara: não tem dinheiro nenhum para ser dirigido a ninguém hoje mediante pagamento de taxa. Isso não existe. Qualquer tipo de contato onde você tem um dinheiro seu para receber, onde você tem algum valor para receber, que você tem que fazer qualquer pagamento,
pagamento, esses contatos eles são 100% fraudulentos. Não importa quem é que está falando com você, porque tem vídeos hoje que é Bolsonaro falando, tem vídeos hoje que é Lula falando, tem vídeos que são artistas da Globo, do SBT, gente de televisão falando. Hoje se manipula isso muito facilmente com a inteligência artificial. A tecnologia ela não é ruim, a tecnologia, Geraldo, é coisa de Deus, é muito bom. Ao mesmo tempo que tem gente usando a tecnologia para roubar, saiu uma reportagem muito recentemente de uma senhora que conseguiu identificar um câncer de mama, o nascedouro do câncer de mama, pelo menos 5 anos antes do que qualquer outro equipamento convencional poderia identificar, e isso com inteligência artificial. A tecnologia ela é maravilhosa, infelizmente também é usada para o mal, né? Infelizmente também é usada para o mal. Então nunca você vai interagir com essas empresas. Se passam por cantores, se passam por artistas, por apresentadores, se passam por políticos, e nunca a conversa vai ter um fim que não seja você fornecer seus dados ou você efetuar pagamentos. Então não, nunca, jamais. Não é governo, infelizmente não é Polícia Federal, não é Polícia Civil que vai acabar com esse tipo de golpe. Quem vai acabar com esse tipo de golpe é educação. Um país que ele não investe em educação, ele não tem futuro. Então o que vai acabar com esse tipo de golpe, Geraldinho, é educação. É a pessoa ter a plena consciência, a convicção de que não existem esses valores. Não tem valores graciosos, não tem 5 mil para entrar na sua conta, não tem valores a receber que você tenha que pagar. O pior é que quando você interage com esse bandido, tem um golpe muito clássico, que é aquele que diz que você tem tanto para receber. Você tem 5 mil para receber, mas para você receber tem que pagar 100, tem que pagar 200, 300. E qualquer ser humano normal, qualquer brasileiro normal, mediano, ele dá a mesma resposta para esse criminoso. Por que o senhor não desconta, ou a senhora não desconta esses 200 ou 300 e me dá a diferença? Aí o bandido ele vai ter um conteúdo, ele vai mandar um documento para você, que é um documento falso jurídico. Ele tem um juridiquês falso, ele vai indicar leis, vai indicar preceitos supostamente constitucionais que proíbem dele mexer no seu dinheiro e lhe dar só a diferença. Não, isso é totalmente proibido. Você tem que pagar primeiro para receber. E infelizmente nós temos uma gama muito grande de pessoas desesperadas financeiramente. Uma coisa leva a outra. Um empréstimo fraudulento lhe deixa numa situação de quase não poder fazer uma feira e de repente alguém mandou uma mensagem que você tem 5 mil para receber. Resolve todos os seus problemas. No fim, quando você vai rodar, sobe e desce, o bandido é o mesmo lá embaixo. Então, é um tipo de interação que eu sempre digo, são as 3 palavrinhas, não, nunca, jamais. Não, nunca, jamais interaja. Não, nunca, jamais forneça seus dados pessoais. Não, nunca, jamais fale seu CPF, nem de inteiro, nem de pedaço. E com isso você vai evitando. O bandido ele não vai parar. Quanto mais você tentar evitar, mais vão chegando coisas, mais o valor que você tem para receber aumenta, mas enfim, é uma questão de educação. E um dia, quando ninguém mais cai nesse tipo de golpe, quando você souber que não tem esses valores graciosos, não tem como você ganhar numa loteria que você não jogou, não tem como você ganhar numa rifa que você não apostou, não existe, infelizmente. Então o que vai mudar essa situação, que vai melhorar, é educação. São programas como esse que nós estamos usando aqui, esse espaço, que é um espaço maravilhoso. Isso aqui não tem valor, não tem preço, Geraldinho. Nada paga isso aqui, porque o que a gente encontra de gente na rua que resolveu um problema porque ouviu o programa, gente deixou de cair no golpe porque ouviu o programa, é uma pena. Eu fico com o coração triste de dizer, não tem dinheiro nenhum para ninguém, mas é a verdade. Não bate na sua porta. O que bate na sua porta é a fraude, é o golpe. Infelizmente a verdade é essa. E a educação é o ponto principal para que esses bandidos parem de agir. Porque enquanto eles forem agindo e ganhando dinheiro, não tem instituição que mude, porque são difíceis de detectar, é muito complicado. E se você prende 1000 aqui, aparece 1 milhão amanhã. Doutor Márcio, obrigado e até a próxima terça-feira. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, meu amigo, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.